Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal, mensagem da última hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Desejamos que Deus esteja vos abençoando através dos conteúdos que nós postamos aqui. São hinos, meditação da Palavra de Deus, orações, com o objetivo de ajudar a sua fé, ajudar a alicerçar a sua fé em Cristo, em Jesus Cristo, através da sua palavra. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é inspirar pessoas a construir relacionamento com Deus, a confiar em Deus, o mesmo Deus que é o Deus de Israel, né? Se nós lermos na Bíblia, é o Deus que os primeiros personagens bíblicos, os personagens dos primeiros livros da Bíblia, afirmavam ser o Deus invisível. Ele era invisível até então, porque Jesus ainda não tinha vindo à Terra. Então ele era o Deus invisível. A partir do momento que Jesus veio e que este Deus invisível entrou no corpo chamado Jesus, corpo que esse mesmo Deus invisível criou, né, o Espírito Santo, ele criou este corpo dentro do ventre de Maria. Há muitos que creem que o óvulo era de Maria, mas isso é uma crença falsa. Isso é uma crença criada pela Igreja Católica, né? Com objetivos que eles têm para fortalecimento da própria religião, das organizações que compõem, né, o grupo. Enfim, isso tudo foi sendo criado a partir dos concílios. Se você estudar a história da Igreja, você vai ver que a igreja teve vários concílios, várias reuniões de lideranças, e nessas reuniões de lideranças foram então determinados alguns preceitos, alguns conceitos que permanecem até hoje em forma de crenças. E isso entra de uma forma tão forte no ser humano que as pessoas fazem sem ao menos procurar saber por que estão fazendo, né? Há muitas crenças que se tornaram tão fortes que as pessoas já não questionam mais, passam de pais para filhos e isso vai perpetuando. Mas enfim, voltando ao nosso ponto inicial, esse Deus invisível, ele entrou no corpo criado por ele, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ali estava o óvulo, o espermatozoide, tudo criado por Deus, um corpo humano, não é? Tinha que ser uma formação humana, mas a Maria não teve nenhuma sensação. Para que dispusesse ali o óvulo, ela precisaria ter sensações. Ela não teve sensação, né? Ela não teve nenhuma participação ali. Ela simplesmente serviu, o seu ventre serviu ali como um receptor do óvulo completo, colocado ali dentro, criado ali dentro por Deus, né? Por esse Deus invisível. Então, a partir de que veio Jesus, então nós pudemos ver, né, aquelas pessoas que estavam ali, elas puderam ver Jesus, ver Deus encarnado, né? E esse Deus encarnado, ele veio, né, Deus entrou neste corpo chamado Jesus, Deus encarnado, com sangue de Deus, né? Não era sangue de José, não teve participação de Maria, então era sangue de Deus, a célula completa era Deus, era criado por Deus de forma divina. E esse sangue de Deus foi derramado para perdão da humanidade. O derramamento do sangue foi físico,
Não foi algo espiritual, foi físico. Jesus sofreu na carne. As dores que ele sofreu foi na carne. Desceu sangue real, sangue verdadeiro, sangue sangue matéria, desceu ali no Calvário, né? Não foi uma morte espiritual, foi uma morte física. Só que hoje, para sermos salvos, nós não precisamos ter este sangue matéria. Nós precisamos crer no poder do sangue espiritualmente, através da fé. Nós devemos crer que aquele sacrifício foi para nós, foi e é para nós. Do mesmo jeito que acontecia com os cordeiros antes de Jesus vir. O sangue descia, era sangue material do cordeiro. Mas aquela pessoa não precisava beber aquele sangue, se lambuzar com aquele sangue, tomar banho com aquele sangue, a física, a matéria, não precisava. Ele precisava crer que aquele sangue daquele cordeirinho inocente, derramado ali, era para ele. Então sempre foi assim, sempre foi através de fé, né? Então as pessoas às vezes têm dificuldade. Como é que eu vou crer em algo que eu não vi, né? No sangue de Jesus sendo derramado? É fé, meu irmão, minha irmã, é fé. Nós precisamos ter fé de que aquele sacrifício foi feito por nós para pagar os nossos pecados. E isso não é uma criação, uma teologia, alguém pensou nisso, criou um concílio de pessoas, de religiosos e pensaram a respeito disso. Quem diz isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Em Isaías capítulo 53, nós estamos aqui com a escritura aberta, é Isaías 53 que diz isto, a respeito do sacrifício. Nós não vamos ler, por questão de tempo, todo o capítulo 53 de Isaías, mas você pode ler o capítulo todo. E eu gostaria de ler o versículo 4 e até o 6. Veja. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele quem? Jesus. Isaías está falando de Jesus. E as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz que nós sentimos hoje, ela vem através do castigo que foi levado sobre ele. Foi Jesus quem pagou na sua carne, derramando seu sangue. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo seu sofrimento, o sofrimento dele pagou o preço da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa cura. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, ele pagou por nós. Agora vamos ao versículo 7, o comportamento de Jesus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Se ele tivesse se revelado, talvez ele não teria morrido como ele morreu. Se ele tivesse aberto os olhos das pessoas, mas ele precisava morrer. Sabe por quê? Porque como um cordeiro foi levado a um matadouro. Ele precisava passar por todo aquele sofrimento para substituir os cordeirinhos que vinham morrendo até então. Então Jesus é o cordeiro especial, cordeiro verdadeiro, cordeiro de Deus, cordeiro celestial, que veio para encerrar o sacrifício natural que vinha sendo feito com os cordeirinhos. Então Jesus veio e pagou com o seu próprio corpo, seu próprio sangue, esse sacrifício por todos nós. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Agora eu gostaria que você fosse comigo para Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler também alguns versículos. Você pode ler o capítulo todo de Romanos 8, que é tremendo, ele está intimamente ligado com Isaías 53. Recomendamos que você leia Isaías 53 completo e depois leia
Romanos capítulo 8. Está ligada estas duas escrituras e são poderosíssimas. Veja, carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, prezados, por isso que nós estamos sempre lembrando aqui, não é estar ligado a uma religião, a um grupo, não é estar ligado a algum companheirismo, como se diz, né? Algum grupo, alguma religião, alguma organização. Não é isso que te traz salvação. Não acredite nisso. Se você vem acreditando nisso, você está sendo enganado, enganada. Você não está tendo fé suficiente para ir no arrebatamento. Quem fica confiando em líder, confiando por estar agrupado, reunido, ligado a alguma organização, a algum grupo, não tem fé de rapto. A fé de rapto está em crer, em estar ligado a Cristo. Somente quem está em Cristo Jesus está livre da condenação. E agora veja o versículo 9. Vós, do capítulo 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqueles que têm o Espírito de Deus habitando neles, o Espírito é o Espírito de verdade que Jesus prometeu. Então, esse Espírito de verdade nos guia a toda a verdade, não a organização, não a religião, não a liderança humana. Ele nos leva à verdade, à palavra de Deus. Então, às vezes a pessoa até tem o Espírito, mas não ouve o Espírito. Não ouve Deus chamando para sair fora da confusão religiosa, das denominações, das organizações e ter a fé direcionada para Cristo. Ela recebeu o Espírito, mas não dá ouvido ao Espírito. Isso é muito profundo. Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não basta ter o Espírito, não basta receber o Espírito de Deus. O Espírito Santo tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Muitos recebem, mas não sabem o que fazer com ele, não dão ouvidos, não são filhos. Os filhos ouvem o Pai. E se diz filho de Deus, então tem que ouvir o Espírito Santo. Se não ouve o Espírito Santo, não pode dizer que é filho. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados. Veja, então se nós somos, se estamos sendo seguidos pelo Espírito, então nós podemos crer que somos herdeiros do sacrifício, herdeiros do benefício do sacrifício que nós estudamos agora há pouco, ali em Isaías 53. Todas as nossas dores, as nossas opressões, todas já foram levadas sobre Jesus. Então nós temos o direito de requerer cura, de requerer libertação, de requerer paz para o nosso coração. E veja, versículo 53. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma citação do mensageiro que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que abre os nossos olhos, que nos inspira a buscar esse Espírito, o Espírito Santo. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, sobre a qual nós falamos numa série que tem aqui no nosso canal. Você crê na Bíblia? Abaixo dos nossos vídeos tem link para essa série, se você ainda não conhece, nunca ouviu falar sobre esta mensagem. E esta mensagem, ela foi transcrita, são sermões que foram transcritas em forma de literatura, e então nós citamos em forma de parágrafos.
e pregando o sermão todos os dias da nossa vida, esse mensageiro, ele, no parágrafo 72 desse sermão, ele nos abre os olhos para algo que vem acontecendo, sempre aconteceu, mas nesses dias isso é muito mais forte. E você vai entender por quê. Veja, Deus responderá a sua oração. Preste atenção nisso. Deus responderá a sua oração da mesma forma que ele responderá a minha oração. Ou a oração de qualquer um. Ele vai responder aos seus filhos. Você tem o Espírito de Deus? Você crê assim? Então você é filho e filha de Deus. Você mesmo pode pedir e ele vai te ouvir. A sua oração tem valor. Mesmo valor do que a minha oração, do que qualquer outra pessoa que possa orar por você. Orar uns pelos outros é bíblico? Sim, devemos orar e interceder uns pelos outros, mas jamais devemos crer que a minha oração, que a sua oração é uma oração fraca e que nós precisamos de alguém que tenha um dom especial para orar por nós, porque senão não vamos ser curados. A nossa oração não vai ser recebida, isso é uma mentira. Há pessoas que por terem dons que são dados por Deus, dom de cura, dom de libertação, até mesmo dom de discernimento, elas acreditam que elas são pessoas especiais e que as orações delas são especiais. E aí isso faz com que o povo comece a pensar que somente elas podem orar, somente elas podem pedir e ter orações respondidas, quando isso é uma mentira. Porque qualquer pessoa que chegar-se diante de Deus com fé, confiando na palavra de Deus, em Isaías 53, em Romanos 8 e tantas outras referências, se chegar a Deus com fé, ele responde. E Deus, através desta mensagem que tem vindo para abrir os nossos olhos nesses últimos dias, nos tirar da confusão religiosa, sabe o que esta mensagem nos diz? Deus responderá a sua oração da mesma forma que ele responderá a minha oração. Ou a oração de qualquer um. Ele vai responder aos seus filhos. Ele não tem especiais. Agora, ele pode dar a alguém uma determinada obra para fazer, e a alguém uma enxada, e a alguém um martelo, e fazer alguém um carpinteiro, mas todos são os seus filhos. Deus dá dons especiais, como deu ao mensageiro desta era, dom de discernimento, dom de cura. Pessoas paralíticos andavam, cegos viam, mortos foram ressuscitados. E isso podemos crer que ainda acontece até hoje. Esse ministério não parou com esse mensageiro. Esse ministério de cura, de libertação, de ressurreição de mortos. Há homens ainda hoje, não homens com o mesmo dom de profecia, de mensageiro, como Deus enviou para este que nós estamos dizendo, para estes sermões que estamos citando. Não é isso, mas dons de cura, de libertação, dons até mesmo de discernimentos, podemos crer. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria profecias e haveria discernimentos e haveria curas milagrosas, que são as mesmas ações que Jesus fez. Isso é bíblico. Mas, prezados irmãos, não podemos crer que porque um determinado homem, um determinado líder ou pessoas que têm dons assim, são dons especiais e as suas orações são mais fortes e que a nossa oração não é recebida por Deus. Porque a mensagem de Deus para os nossos dias nos diz: Deus não tem filhos especiais. E se alguém usa o dom para levar pessoas a crer nele, na pessoa dele, em outras palavras, no ministério dele, não está ouvindo a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, é um falso, é um personificador,
pode até estar usando a mensagem, mas está usando de forma personificada, porque está levando pessoas a crer na pessoa dele. Isto é difícil de ser dito, é difícil de ser crido, porque há milhares crendo de forma errada em líderes personificadores, mas é uma verdade que precisa ser dito, porque é o engano destes últimos dias. E por que é um engano? É um engano porque, ao passo em que as pessoas creem na liderança, creem no grupo, creem na organização, elas não têm fé para crer na palavra de Deus. Então não é ataque a grupo, não é ataque à liderança. A questão é abrir os olhos, é estar atentos para estes dias de tanto engano. E o maior engano é esse. É a pessoa achar que, por ela estar ouvindo a verdade, ela está salva. A questão é que muitas vezes ela está ouvindo a verdade, sim, mas distorcida. Foi o que fez Eva cair. Tinha uma fagulhazinha de mentira no que Eva ouviu e fez com que a humanidade chegasse ao ponto que chegou hoje. Então preste atenção, irmão, isso é ponto sensível, isso é gelo fino, mas é preciso, irmão, irmã, que todos nós estejamos atentos. Precisamos estar ouvindo a verdade, sim. Ouvindo o evangelho que leva a Cristo, sim, mas o evangelho que leva verdadeiramente a Cristo, não o evangelho mascarado, levando pessoas a crer no homem, em um sistema, em uma organização. Isso é o evangelho personificado, isto não é o evangelho de Jesus. Jamais aceite crer em um homem, em uma liderança, em um grupo. Firme a sua fé em Deus através da sua palavra. É somente nisso que há segurança de vida eterna. E agora nós vamos orar e repreender todo o mal, toda a enfermidade. Creia, não na minha oração, mas na sua, porque você é filho, você é filha e Deus está ouvindo a sua oração. Senhor Jesus, eu peço a Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã, que ainda não tem enxergado esta verdade, que está confiando em um dom de alguém, confiando em um sistema criado, montado por alguém, uma organização montada por alguém, que tem alguém por trás comandando, criando credos, doutrinas e leis e regras humanas a fim de manter este grupo, esta organização, enfim, são manobras humanas, é o evangelho personificado. Senhor, eu oro para que o Senhor abra os olhos destes filhos e filhas do Senhor que estão presos nesse engano, para que eles libertem-se deste mal terrível, deste engano dos últimos dias e creia na mensagem pura e inadulterada que nos chama para crer em Ti através da Tua palavra, firmar a nossa fé em Ti. E, Senhor, eu uno a minha fé agora, a fé do meu irmão, da minha irmã que está orando comigo e tendo esta necessidade de cura, de libertação, de emprego, de decisões, seja o que for, de doenças incuráveis. Pai, eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, da minha irmã agora e repreendemos este mal, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja bênçãos para esta pessoa, neste lar. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve aqui nos conteúdos, através dos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.